Bom dia, meu sétimo ano, tudo bom? Vamos começar mais uma semana? Isso. Vejam só, antes da gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos conversar do seguinte. Nós encerramos na semana passada com o nosso simulado de inglês. Alguns colegas já me entregaram e alguns colegas não me entregaram. Os colegas que não me entregaram, eu coloquei no privado de cada um, dizendo que não tinha recebido. E aí, depois disso, algumas pessoas me enviaram, enfim, alguns me enviaram só uma página, falta outra, não é isso? Mas quem por acaso ainda não me enviou o simulado de inglês, eu ainda recebo até o meio-dia de hoje, tá bom? Então, se por acaso você ainda não me enviou o simulado de inglês, eu recebo até o meio-dia de hoje. O que foi que eu fiz? Eu imprimi o simulado de todo mundo que me encaminhou o simulado respondido, eu imprimi, por isso que em alguns casos eu pedi para que respondessem de caneta, tá? Então, eu imprimi o simulado de todo mundo e estou corrigindo para poder passar a pontuação. Lembrando que o simulado valia 2 pontos, tá certo? Não vou passar a pontuação na aula de hoje, eu ainda estou corrigindo, certo? Que eu fiz o simulado com o sétimo, com o oitavo e com o sexto ano. Então, eu ainda estou corrigindo, tá certo? Mas acredito que na próxima semana eu já mando a pontuação de todo mundo, lógico, que fez o simulado. Ok? Então, se você por acaso não me enviou ainda o simulado, tem até o meio-dia de hoje. Agora, muito cuidado, alguns colegas me enviaram simulado trocado de outro amigo. E não é assim, né, gente? Tá? A gente até pode, enfim, trocar experiências, vamos assim dizer, mas manda o teu simulado oficial. Tá bom? Vamos para a aula de hoje? A aula de hoje totalmente diferente. A aula de hoje eu vou passar 2 vezes uma short story, ou seja, uma historinha curta. A historinha tem 2 minutos e 46 segundos, que fala sobre o monstro do lago Ness, né? É uma história folclórica de Londres. Será que é verdadeira? Será que não é? Enfim, em formato de desenho. Vou passar 2 vezes. Você em casa pode assistir quantas vezes quiser, tá? E dentro disso, nós vamos fazer o nosso exercício da aula de hoje. O exercício de hoje eu só tenho disponível em PDF, tá? Então, eu vou botar aqui no grupo somente em PDF, porque o site só disponibiliza em PDF, tá joia? Se você tiver como imprimir, bacana, você imprime e faz o exercício. Se você não tiver como imprimir, não é desculpa. Faça no caderno, basta colocar as respostas no caderno, tá? Se tem como imprimir, imprime e faz. Se não tem como imprimir, não tem desculpa. Não adianta dizer, professor, eu não fiz porque não tinha como imprimir. Não é desculpa. Faz no caderno, colocando as respostas e manda para mim, tá? Peço, não faça de qualquer jeito, não faça com pressa, não faça correndo, não faça de qualquer jeito. Tá me chegando muita atividade assim, feita de qualquer maneira. Não é assim a nossa aula. Vamos prestar atenção, tá? Tenha paciência, assista a aula completa. Muita gente está assistindo somente pedaço da aula e ainda manda para mim, professor, eu não entendi isso e assisti a aula toda. Eu sei que não, por quê? Porque na própria aula eu estou explicando tudo muito direitinho. Tá certo, gente? Então não adianta me mandar de volta dizer eu assisti tudo e não estou entendendo. Não, não é assim, tá? Às vezes a gente está assistindo somente alguns pedaços. Não está tendo paciência para assistir a aula até o final. Lembrando que se a gente estivesse em sala de aula, estaria assistindo a aula até o fim. Em sala de aula, a gente não assiste a aula por pedaço, não é verdade? Então, a gente tem que seguir o mesmo trâmite, tá bom? Vamos lá para a nossa projeção, porque
teremos a história e o exercício. Uma boa aula para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama aqui, tanto no grupo ou no privado do nosso WhatsApp. Lembrando, terminou o exercício, manda para mim no privado do WhatsApp. Tá joia? Uma boa aula, foco, atenção, sem conversa paralela e sem brincadeira. Vamos em frente? Um bom dia e uma boa semana para todo mundo. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um folclore, né, que é lá de Londres, da Inglaterra, que fala sobre o monstro do Lago Ness. Tá bom? Vou passar aqui 2 vezes, mas aí na sua casa você pode assistir quantas vezes quiser. Eu acionei aqui o Closed Caption, que são os subtitles, então vai passar aqui em inglês, tá bom? É bem facinho, muito desse vocabulário eu tenho certeza que vocês conhecem. É rapidinho, então não tem desculpa de não assistir. Lembrando aquilo que eu falei no início, temos que assistir a nossa aula até o final, tá bom? Vamos lá. Have you heard of Nessie, the Loch Ness Monster? Loch Ness is a very large, deep lake in Scotland. Many people think a monster lives in it. The first report of Nessie was back in the 6th century. A man called Saint Columba reported seeing a monster in the water, but he told the monster to go back, and he was safe. Go back! OK, if you insist. Then, in 1933, Nessie was seen again by George Spicer and his wife. She crossed the road in front of their car. What a beautiful day for a picnic. The next year, a photo was taken of Nessie, which became very famous. It was taken by a doctor, but the photo turned out to be fake. Since then, there have been several more sightings of Nessie. Some people have tried to take photos and videos, but Nessie is very shy, and the pictures are not very clear. The paparazzi are everywhere. People have also tried exploring the lake, but it is very deep and very dark. Some people watched the lake, while other people used equipment like underwater cameras, microphones and sonar to scan the lake carefully. People have even explored the lake in submersibles. No one has found anything definite. There are lots of possible explanations for what people have seen in Loch Ness. Maybe the monster is just a giant eel, a large bird, a tree, or a seal. A few people even think it could be a plesiosaur, which is a type of dinosaur. Or maybe I'm just unique. So, what do you think? Do you believe that Nessie, the Loch Ness Monster, really exists? Ok? Então, eu vou passar a segunda vez e a gente vai pausando cada parte da historinha, tá bom? Então, Nessie... Have you heard of Nessie? Você já ouviu falar de Nessie? Ou seja, o monstro do Lago Ness? Loch Ness Monster. Loch Ness is a very large... Loch Ness é longo e calmo lago na Escócia. Large deep lake in Scotland.
Many people think a monster Várias pessoas acreditam que um monstro vive nele. lives in it. The first report of Nessie was back in the 6th century. A primeira história sobre o Nessie apareceu no século VI ou sexto. Então vê como é distante, tá? A man called Saint Columba reported seeing a monster in the water. Um homem chamado São Colúmbia reportou ou disse que viu um monstro na água, mas ele disse ao monstro para ir embora e se salvou. But he told the monster to go back, and he was safe. Go back. Vai embora. if E o monstro responde, ok, se você insiste. you insist. Then, in 1933, Então, em 1933, Nessie foi visto outra vez por George Spicer e sua esposa. Veja que o carro aqui, ó, a direção, tá? É do lado contrário, ó. Porque os carros na Inglaterra, a direção é do outro lado, tá? Nessie was seen again by George Spicer and his wife. She crossed the road in front of Ele, no caso o monstro, atravessou a rodovia em frente ao carro. their car. What a beautiful day for a E aí o monstro estava dizendo, que dia bonito para um piquenique. picnic. The next year, a photo was taken No outro ano, uma foto foi tirada de Nessie, o qual ficou muito famosa. of Nessie, which became very famous. It was taken by a doctor. Foi tirada por um doutor, mas a foto virou ou tornou-se uma fake, uma mentira. But the photo turned out to be fake. Since then, there have been several A partir daí, existem várias fotos ou várias imagens do Nessie. more sightings of Nessie. Some people have tried to take photos and videos. Algumas pessoas tentam tirar foto e vídeos. But Nessie is very shy, and the pictures Mas are not very Nessie é clear. muito tímido e as fotos The não paparazzi aparecem are everywhere. muito claras. Os paparazzis estão em todo lugar. People have also tried exploring the lake. As pessoas também tentaram explorar o lago, mas ele é muito profundo, deep, e muito escuro, very dark. But it is very deep and very dark. Some people watched the lake, while other people used equipment like underwater cameras. Algumas pessoas ficam olhando para o mar e outras utilizam equipamentos, bem tecnológicos, como câmeras embaixo d'água, microfones e sonares. Microphones and sonar to scan the lake carefully. Para escanear o lago cuidadosamente. People have even explored the lake in submersible. As pessoas também exploraram o lago em submarino, em submergíveis, e não acharam nada definitivo. No one has found anything definite. There are lots of possible explanations for what people Existem várias possibilidades de explicação para o que as pessoas viram no Lago Ness. have seen in Loch Ness. Maybe the monster is just a giant eel, a large bird, a tree. Talvez o monstro é apenas uma eel. Seria uma minhoca gigante, um pássaro grande, uma árvore ou até mesmo uma foca.
or a seal. A few people even think it could be a plesiosaur. Um grupo pequeno de pessoas também acreditam que pode ser esse pliossauro, né, que é um tipo de dinossauro. Which is a type of dinosaur. Or maybe I'm just unique. Ou apenas eu posso ser único. So, what do you think? Então, o que você acha? Você acredita que Nessie, o monstro do lago Ness, realmente existe? Do you believe that Nessie, the Loch Ness Monster, really exists? Então, pessoal, essa é uma das lendas, né? Uma das chamadas lendas urbanas que existem na Inglaterra, particularmente na Escócia, né? Que faz parte do Reino Unido. Tá joia? Bom, na sequência nós temos o exercício. Lembrando que eu só tenho esse exercício em PDF, tá, gente? Eu não tenho ele em Word, certo? Então você pode, como eu falei anteriormente, imprimir. Se você tiver como imprimir, imprime e responde. Se você não tiver como imprimir, você não usa a desculpa de não responder porque não teve como imprimir. Você faz no seu caderno, tá? A primeira parte é isso daqui, ó. What's the word? Ou seja, qual é a palavra? Veja que eu tenho aqui as palavras e tenho as figuras, tá? Como são essas palavras em inglês? Então eu tenho lake, já está aqui, ó. Scotland, o país. Cross the road, atravessar a rua. Car, photo, doctor, camera, submersible, bird, tree, seal e dinosaur. Cada palavra aqui embaixo. Professor, se eu fizer no caderno, como é que eu faço? Você numera assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E de lado do número, você bota a palavra correspondente. Ok? Legal? Joia. Então, vamos lá, tá? Segundo exercício, como é? Ele está pedindo para que você ouça a história e coloque as frases em ordem. Então, essas frases aqui, elas aparecem na história, tá certo? Todas essas aqui. Mas qual é a ordem que ela aparece? Ele já botou o número 1 aqui, ó. Disse que o primeiro é esse daqui. Qual é a frase número 2? Qual é a 3? A 4? E assim sucessivamente. Elas têm que aparecer na ordem. Ok? Feito? Legal. O próximo exercício é assim, ó. Essas frases aqui, tá? Elas têm um erro, mistake. Mistake significa erro. Então, cada frase aqui, ela tem um erro. Ele quer que você sublinhe o erro e escreva a palavra correta. Lembrando que essas frases aqui, elas aparecem lá no vídeo. Tá bom? Lembra disso. Então, se você quiser, você sempre volta lá no vídeo, porque vai aparecer essas frases. Não adianta inventar, não adianta chutar, não adianta fazer com pressa ou de qualquer jeito, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Some people think that a dragon lives in a lake called Loch Ness. Algumas pessoas acreditam ou acham que um dragão mora em um lago chamado Loch Ness. Só que não é dragon, então ele sublinhou o dragon aqui, ó, e trocou o dragon por monster. Ok? E assim você vai fazer com as outras. É somente uma palavra de cada frase que está errada. Você vai ter que sublinhar a palavra que está errada, tá? E escrever a palavra que está certa. Relembro a vocês, basta voltar lá no filme, tá bom? Voltar nesse filmezinho aqui, ó, que está nessa aula de hoje. Feito? Legal. E o último aqui, ó. Existe uma
criatura mística famosa que mora em seu país? Você conhece algumas outras criaturas estranhas? Escreva sobre isso e desenhe uma figura. Professor, como é isso daqui? Ora, ele quer saber o seguinte: que folclore você conhece do seu país? Que a gente possa escrever aqui. O que será que é lenda no nosso país que a gente possa fazer um desenho e escrever sobre ele? Lembrando que eu vou escrever, claro, em inglês. Você está com um dicionário ambulante aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Não tem desculpa, tá? Ah, eu não conheço nenhum. Não conhece? Nunca ouviu falar do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, da... Como é aquela loira do banheiro? Pelo amor de Deus, gente. Folclore é o que mais tem aqui no nosso país. Não é verdade? Tá? Então vamos lá, repetindo. Tudo de acordo com o filme que nós assistimos, tá? E que você pode assistir quantas vezes quiser. Lembrando que eu passei a primeira o filme completo. A segunda vez eu já fui passando, fazendo a tradução. Ok? Então façam com calma. Aqui a parte de vocabulário. Tá certo? Aquele que é o entendimento do texto, ou seja, qual a sequência que as frases aparecem no texto. A terceira, em cada frase dessa existe uma palavra errada. Você vai ter que sublinhar qual é a palavra errada e escrever a certa. Como ele disse aqui, ó. Ele não era dragão que estava no lago, e sim um monstro, tá? Então, aqui tem outra... Aqui, cada uma tem uma palavra errada, tá? Sublinha e escreve a certa. Feito? E no quarto e último aqui você vai desenhar uma criatura mística, um folclore do seu país e aqui escrever sobre ele. Ok, meu sétimo ano? Esse é o nosso exercício de hoje. Lembrando que o colega que ainda não me entregou o simulado só tem até meio-dia de hoje, tá bom? Esse é o nosso exercício de hoje, nossa aula de hoje. Terminou, tira a foto e manda para mim, tá joia? Vai valer a presença da nossa aula de hoje. Mais uma vez, não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito, não adianta ter pressa e fazer errado, tá? Não serve de muita coisa. E também não tem a desculpa de não fez porque não tem onde imprimir. Também não é desculpa. Ok, meu sétimo ano? Vou passar pela última vez o nosso vídeo. E qualquer dúvida, estou aqui para a gente esclarecer. Ok? A história do monstro do Lago Ness. Vamos em frente. Have you heard of Nessie, the Loch Ness Monster? Loch Ness is a very large, deep lake in Scotland. Many people think a monster lives in it. The first report of Nessie was back in the 6th century. A man called Saint Columba reported seeing a monster in the water, but he told the monster to go back, and he was safe. Go back. Okay, if you insist. Then, in 1933, Nessie was seen again by George Spicer and his wife. She crossed the road in front of their car. What a beautiful day for a picnic. The next year, a photo was taken of Nessie, which became very famous. It was taken by a doctor, but the photo turned out to be fake. Since then, there have been several more sightings of Nessie. Some people have tried to take photos and videos, but Nessie is very shy, and the pictures are not very clear. The paparazzi are everywhere. People have also tried exploring the lake, but it is very deep and very dark. Some people watched the lake, while other people used equipment
like underwater cameras, microphones, and sonar to scan the lake carefully. People have even explored the lake in submersibles. No one has found anything definite. There are lots of possible explanations for what people have seen in Loch Ness. Maybe the monster is just a giant eel, a large bird, a tree, or a seal. A few people even think it could be a plesiosaur, which is a type of dinosaur. Or maybe I'm just unique. So, what do you think? Do you believe that Nessie, the Loch Ness Monster, really exists? Ok, pessoal? Então vamos lá, tá? Foco, determinação. Vamos para os nossos exercícios, tá? Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo. O que precisar, terminou, manda no privado do WhatsApp, tá joia? E relembro, quem ainda não me mandou o simulado de inglês até o meio-dia de hoje, tá? Uma boa aula para todo mundo e foco e atenção. Vamos em frente.